Galera, tudo bem? Então, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo da apostila 3, né? Nós já fizemos toda aquela parte das propriedades coligativas e as leis de Raul, que era a parte mais trabalhosa, mais demorada, que a gente tinha que ver o passo a passo, por isso que a gente demorou mais para ver uma aula, né? A gente praticamente, uma aula da apostila, a gente levou 4 aqui, mas é assim mesmo, é melhor a gente ir dessa forma, vocês irem entendendo aos poucos, do que a gente passar rápido isso aqui, ninguém entender nada e passar por passar. Então, esses conteúdos são realmente importantes. Vocês sabem que eu sempre aviso vocês quando tem alguma coisa diferente da apostila, quando não é assim mais que é solicitado, ou como é solicitado nos vestibulares da nossa região. Então, assim, a gente vai mudando um pouquinho os aspectos da nossa aula para a apostila, mas os exercícios a gente sempre faz. Então, para a gente continuar agora e para quase finalizar a apostila 3, a gente vai ver a parte das ligações químicas. Então, a gente começa vendo, né? Vocês já viram agora a regra do octeto, relembraram ela, o porquê que a gente utiliza essa regra. Aí nós vamos ver agora as ligações iônicas. O próximo passo são as ligações covalentes e os números de oxidação, que são referentes a essas ligações. E a gente finaliza essa apostila com estequiometria. Então nós temos ainda um bom caminho pela frente. Não vamos nos precipitar. Vamos lentamente, porque são conteúdos que são bem importantes para nós. Estequiometria é o Enem. Então, ali a gente vai demorar um pouquinho mais também. Eu prefiro fazer assim do que ficar avançando a apostila. Ok? E vai surgindo as dúvidas, vocês vão me perguntando. Então, vamos começar agora as ligações iônicas. Então, para a gente começar a falar de ligação iônica, a gente tem que levar em consideração a principal característica dela, que é a ligação ser realizada por meio de uma transferência definitiva de elétrons. Isso quer dizer o quê? Que quando ele está transferindo o elétron para aquele átomo que precisa estabilizar segundo a regra do octeto, ele não recupera mais aquele elétron. Ele perdeu definitivamente. Por isso que a gente tem elementos que, quando sofrem essa transferência, ou antes mesmo dela, a gente verifica que eles têm uma tendência. Então, nós temos elementos que têm tendência a perder elétrons e outros que têm tendência a ganhar elétrons. Os elementos que têm tendência a perder são os metais. Então, eles são as primeiras famílias ali da tabela periódica, né? São aqueles elementos que têm as camadas de valência com menores quantidades de elétrons. Por isso que é muito mais fácil eles perderem aquela quantidade que eles têm do que receberem aí a quantidade que falta para completar 8. Vamos usar um exemplo. Ali o sódio, que é da família 1A, ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, isso vai fazer com que seja mais fácil ele perder esse 1 elétron do que ele tenha que receber 7, né? Por isso essa tendência. Então, ali, quem tem a tendência a ganhar elétrons, então, são os ametais. Por quê? Vamos contar ali a família 5, 6 e 7. Isso já indica o número da família, a quantidade de elétrons que eles têm. Então, se alguém da família 5A participar dessa ligação, ele não vai perder 5 elétrons, porque é mais fácil ele receber 3. Né? Mais fácil eu achar um elemento que transfira 3 elétrons para ele do que ele necessitar perder 5. Então, por isso que a gente tem essa tendência nas famílias. Então, se eu conheço a família, se eu tenho uma tabela periódica na mão, como tem nos vestibulares, eu consigo, sem fazer lá a distribuição eletrônica, já definir o número de elétrons da minha camada de valência e já analisar esse cara vai perder e esse cara vai receber elétrons. Então, quem é da família 1A tem 1 elétron na camada de valência, da família 2A, 2 elétrons, família 3A, 3 elétrons. Belezinha? Isso a gente já viu antes, desde lá da tabela periódica. Para quem precisa receber elétrons, a gente trabalha com a família 5, 6 e 7. Então, quanto que eles precisam receber? Quem é da família 5A quer dizer que tem 5 elétrons, então vai precisar receber 3 para estabilizar com 8 elétrons, a regra do octeto. Claro que tem exceções que a gente vai falar depois, mas são poucas. Quem é da família 6A tem 6 elétrons, quem é da família 7A tem 7 elétrons, então vai precisar receber 1. Então, quem participa ali da família dos metais, quem tem essa tendência a perder elétrons, tem que perder tudo o que tem lá na camada de valência. Então, é por isso que eles estabilizam, porque aquela outra camadinha que está escondida, ela está completa. Mas a última camada dele, não. Por isso que eles perdem aquilo para ficar com a camada completa. Quando isso acontece, a gente tem que
Só para relembrar aqui, né? Quem perde tudo que tem são os metais, mas os ametais vão receber aquela quantidade de elétrons até completar 8. Então, um perde tudo que tem e o outro recebe até completar 8. E quando isso acontece, nós estamos formando os íons. Então, os metais, eles são formadores de cátions. Então, quem perde elétrons agora recebe aquele sinalzinho de mais. Então, se ele perder um elétron, vai aparecer lá em cima do elemento mais 1. Se ele perdeu 2 elétrons, vai aparecer mais 2. Se ele perdeu 3, vai aparecer mais 3. Então, é isso que, a partir dessa ligação, a gente está formando íons e cada íon agora tem uma definição diferente, pelo menos no nome, né? Os ametais, que são aqueles caras que vão receber os elétrons, a gente chama eles de ânions. E eles vão ficar com aquele sinalzinho de negativo. Esse sinalzinho ele vai ser dado pela quantidade de elétrons que ele está recebendo. Então, se ele recebeu 3 elétrons, menos 3. Se ele recebeu 2, menos 2. Se ele recebeu 1, menos 1. Então, é assim que a gente reconhece a quantidade de elétrons que alguém perdeu ou recebeu sem eu saber a família. Às vezes eu só tenho o íon pronto. E aí eu preciso fazer a ligação com ele. Se eu tenho o íon, que é aquele elemento que tem essa determinada carga em cima dele, vai ficar muito mais fácil. E nós vamos ver de 3 formas diferentes como fazer essas ligações. Então, para ficar bem claro agora, né? Para relembrar mesmo, se você tem a tabela periódica na mão, você já sabe como identificar quem é cátion, quem é ânion, quem vai perder ou quem vai receber. Então, quem é da família 1, 2 e 3 são famílias que têm tendência a perder elétron, né? Quem for agora da família 5, 6 e 7 são aquelas famílias que têm a tendência a receber elétrons. E eles vão receber a quantidade que eles precisam para estabilizar pela regra do octeto. Então, quem é da família 5A vai ter que receber 3 elétrons. Quem é da família 6A vai ter que receber 2. Quem é da família 7A vai ter que receber 1. Então, só para ilustrar como que vocês olhariam na tabela, caso vocês tivessem ela numa prova, para já agilizar o teu processo. Porque quando você não tem essa tabela, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica do teu elemento. Nós vamos ver esse tipo de exemplo também, mas com a tabela em mãos vai ficar muito mais fácil. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai usar um exemplo aqui, seguindo todas as etapas necessárias. Primeira coisa, a gente vai realizar ligações. Eu vou usar 3 exemplos diferentes para poder fazer isso. Então, realize a ligação iônica entre o potássio e o bromo. Coloquei o nome do elemento e coloquei o símbolo para ficar mais fácil. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para realizar uma ligação é localizar os elementos na tabela periódica e indicar quais famílias eles pertencem, indicando qual elemento vai receber e qual vai perder elétrons. Usando a tabelinha aqui, a gente vai procurar o potássio, ele está aqui, essa primeira coluna, está ali circulado em amarelo, e o bromo, que está aqui do outro lado, também circulado em amarelo. Então, eu já descobri que o potássio pertence à família 1 e o bromo pertence à família 7. A partir dessa informação, a gente já consegue definir alguns dados aqui. O potássio ele pertence à família 1A e quem pertence à família 1A perde um elétron. O bromo pertence à família 7A e quem pertence a essa família ganha um elétron. Então, essas são as duas informações mais importantes para a gente poder realizar essa ligação. A segunda etapa é você indicar as cargas de cada íon. Como que a gente faz isso? Coloca os dados ali que você encontrou do potássio e do bromo e a gente vai fazer isso aqui. Quem perde um elétron, você vai usar o símbolo do elemento, potássio é K, e vai colocar carga mais 1, indicando que ele perdeu um elétron. O bromo é aquele elemento que ganha. Quem ganha é negativo, lembra do ânion lá? Então, você vai colocar o menos 1, indicando que ele ganhou um elétron. Agora, a gente já tem os íons para formar as ligações. A gente tem o potássio mais 1 e o bromo menos 1. Mais 1 porque perdeu um elétron, menos 1 porque tem que receber um elétron.
E agora a gente consegue fazer a ligação entre os íons. Então, eu tenho o potássio mais 1, mais o bromo menos 1. E aí, o que eu faço agora? Eu troco essas cargas. Esse 1 vem para cá e esse 1 vem para cá. Por que não está aparecendo o número 1 aqui? Porque quando é 1, eu não preciso representar esse número, eu represento só a carga. E aí, o que deixa de ser carga vai virar um númerozinho aqui embaixo. Então, na hora de fazer a ligação, você troca. O 1 vem aqui para baixo e o 1 vem aqui para baixo. E aí eu estou formando o KBR. É como se eu tivesse um aqui embaixo e um aqui embaixo. Mas eu não preciso representar. O que eu formei aqui? O meu composto iônico brometo de potássio. Os nomes das substâncias vocês não precisam saber agora. Vocês só precisam fazer essa ligação. Agora, pessoal, eu vou fazer esse exemplo que a gente acabou de fazer do potássio e do bromo, utilizando a estrutura de Lewis. Então, essa é a outra versão da ligação iônica, é a outra forma de você encontrar a ligação iônica para os elementos envolvidos. Até a única diferença é que, da mesma forma que você tem que conhecer a família para saber quantos elétrons tem na camada de valência, você tem que representar agora aquela quantidade de elétrons. Então, a gente vai aprender a fazer, para não ter nenhuma dúvida, porque a gente tem várias questões ali na apostila que solicitam que vocês façam pela estrutura de Lewis. Mas quando eu colocar que vocês vão escolher como vocês querem representar essa ligação iônica, vocês podem utilizar o método simplificado ou o método da estrutura de Lewis. Aqueles que vocês acharem melhor, aquele que vocês acharem mais fácil. Eu vou considerar aquele que estiver correto, né? Independente do uso, de qual seja, daqueles que vocês vão escolher, se estiver corretamente representado, para mim está tudo bem. Então, vamos começar lá para ver como é que faz? Então, da mesma forma que o exemplo anterior ele pediu para você realizar a ligação entre o potássio e o bromo, a gente vai fazer a mesma ligação, só que agora a gente vai representar essa ligação. Então, eu sei que o potássio ele pertence à família 1A, nós acabamos de ver isso. Se ele é da família 1A, ele tem um elétron para doar, quer dizer que ele tem um elétron na camada de valência. E esse elétron ele tem que ser representado. Então, a gente vai usar essas bolinhas que representam a quantidade de elétrons do elemento. Se eu pegar o bromo, eu sei que ele é da família 7A, então ele tem que ter 7 elétrons. Então, a gente vai colocar 7 bolinhas ao redor dele, representando os 7 elétrons. O que acontece? Quem que tem tendência a perder elétrons? Quem é da família 1, 2 e 3. Então, o potássio nessa ligação é quem vai ceder um elétron para o bromo completar a sua camada de valência com 8 elétrons. Lembra da regra do octeto? Quem recebe elétrons tem que completar a camada de valência com 8 elétrons, salvo algumas exceções. Ok, então eu já sei que o potássio vai ceder o elétron para o bromo. Aí eu continuo aqui a minha ligaçãozinha e agora eu sei que quem perde elétron é o cátion e ele vai ficar agora com esse sinal de positivo. Isso indica que esse mais 1, né? O 1 eu não preciso representar, só coloco o sinal. Ele representa que o potássio doou um elétron para o bromo. E aí o bromo tem que ser representado, como ele completou seus 8 elétrons, ele vai representar aqui, por causa desse menos, esse sinal de menos indica que ele recebeu aquele 1 elétron do potássio. Continuando a nossa ligação, agora eu só quero os íons, eu não quero mais a representação dos elétrons. Então, você tem o potássio mais 1 e o bromo menos 1. Aqui, para finalizar a ligação, é a mesma coisa que a gente fez antes, eles têm que trocar essas cargas. Então, esse mais 1 vem aqui para baixo, esse menos 1 vem aqui para baixo no potássio. E aí, para finalizar, eu vou ter o composto iônico KBr, que é o que eu chamo de brometo de potássio. Esses nomes a gente vai ver depois quando definir bem ácidos, bases e sais para vocês olharem. Então, é a mesma coisa que a gente fazia antes no finalzinho, só que agora, em vez de eu colocar a família e a quantidade de elétrons por extenso escrito, eu represento pelas bolinhas. Então, é a mesma coisa. Quem continua cedendo continua sendo cátion, continua sendo representado pelo mais, né? Pelo sinal de mais. E quem é ânion continua
sendo representado pelo sinal de menos, indicando que ele recebeu. Ocorre a troca de cargas da mesma forma, ou você pode ir simplesmente olhar aqui, ó. Como o potássio cedeu um elétron e o bromo recebeu esse um elétron, né? Quer dizer que foi para completar 8 elétrons o bromo, ele precisou apenas de um potássio. Então, a partir daqui, você sabe que a tua ligação iônica vai formar KBr. Eu gosto de fazer até o final do passo a passo para vocês terem certeza da quantidade de elementos, tá? Mas como a gente já sabe que o potássio cedeu 1 e não foi preciso eu colocar mais nenhum bromo aqui para poder justificar essa ligação, eu já formei KBr desde o início. Como que é o problema para isso aqui? Quando eu tenho que representar a estrutura de Lewis para uma substância que vai ter 9 quantidades de elementos, 6, 7, 4, porque aí ele dá muito mais trabalho. Então eu prefiro usar a forma simplificada, que é essa aqui, né? Onde você representa por meio das cargas a quantidade de elementos que está participando da ligação. Ok? Os próximos exemplos eles continuam pela forma simplificada, mas vocês optam pelo aquilo que vocês acharem melhor. Eu acredito que vocês vão optar pela simplificada porque ela é mais rápida. Depois que vocês pegaram o jeito, né? Verificou a família do elemento, sabe quanto que ele perde, quanto que ele ganha, só faz a troca de carga e você já tem a substância final. Beleza? Mas isso fica a critério de vocês. Então, nós vamos fazer o mesmo exemplo de novo. A gente já viu fazendo pela estrutura de Lewis, vocês já viram pela forma simplificada olhando a tabela, e agora é para aquela situação em que você não tem tabela periódica na prova, onde você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, eu vou fazer o mesmo exemplo, pedindo para você realizar a ligação iônica entre o potássio e o bromo. Quando a gente não tem tabela periódica, ele dá o número atômico do elemento na prova, que é esse que nós vamos utilizar para fazer a distribuição eletrônica. O que é distribuição eletrônica? O uso do diagrama de Linus Pauling. Quem não lembra como montar ele, eu sugiro que volte lá no início das aulas, lá perto de tabela periódica, para a gente poder relembrar como fazer isso. Caso vocês sintam necessidade de ter acesso a uma nova aula para montagem desse diagrama, me pede, que eu já tenho essa aula pronta, eu já envio para vocês. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, nós temos o potássio e a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, vai ficar até eu completar 19, que 19 é o número atômico dele e também indica o número de elétrons que esse elemento tem, eu vou fazer essa distribuição aqui. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, somando todos os números de elétrons, que são esses numerozinhos aqui na parte superior, eu vou encontrar um total de 19. Então, essa é a distribuição eletrônica do potássio. E aí, o que me interessa dessa distribuição é a camada de valência. É a última camada, a camada mais externa daquele elemento. Então, a camada mais externa é a 4. Então, você sempre pensa no número mais alto que aparecer. Aqui é o 4. 4s1 é a camada de valência desse elemento. Se é 4s1, esse 1 em cima indica a família dele. Então, quer dizer que o potássio pertence à família 1A. E aquele 1 também indica a quantidade de elétrons do meu elemento. Então, ele tem 1 elétron na camada de valência. Isso já indica que ele vai ter a capacidade de perder um elétron. Por isso que ele vai ficar mais 1. Agora, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do bromo, que tem 35 de número atômico ou 35 elétrons. Então, a gente fazendo a distribuição, nós vamos chegar a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Para quem não lembra do diagrama, quando você não precisa do número total de elétrons que eu tenho no subnível, eu reduzo para obter a quantidade necessária. Então, o que eu posso verificar aqui? De novo, se eu for olhar todos os níveis, o mais alto é o nível 4. Né? Por mais que eu tenha 4s2, 3d10, 4p5, eu tenho que juntar essa galera que é da mesma camada. É como se eu colocasse o 1 junto aqui, o 2s2, 2p6 junto, o 3s2, 3p6 e o 3d10 pertencem à mesma camada, e o que me interessa é o 4s2 e o 4p5.
Então, quem é da mesma camada tem que ser considerada junta. Então, a nossa camada de valência vai ser 4s2, 4p5. Aí eu somo essa quantidade de elétrons. 2 mais 5 vai ser 7. Então, eu sei que o bromo pertence à família 7A. E também eu sei que ele tem, mesmo pertencendo a essa família, ou só olhando a quantidade de elétrons que eu tenho do subnível, quer dizer que ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, então ele vai precisar só receber mais um para poder estabilizar. Então o potássio vai ficar com carga mais 1 e o bromo vai ficar com carga menos 1. E aí eu monto aqui a minha ligação. Então eu tenho potássio mais 1 mais bromo menos 1. O que nós fazemos agora? Trocando as cargas. Como é 1 e 1, não vai aparecer nenhum índice embaixo, vai ficar simplesmente KBr, brometo de potássio. Então essa é a situação para quando a gente não tem tabela periódica, mas a gente tem que lembrar do diagrama e vocês têm um macete bem legal para montar esse diagrama à mão aí, bem rapidinho. Vamos relembrar ele, me pede a aula lá que eu mando para vocês. E aí, para finalizar essa aula, só falta ali as propriedades dos compostos iônicos. Então, o que são isso? São as características das substâncias que são formadas a partir da ligação iônica. E são características bem distintas. Então, a primeira coisa para a gente relembrar é que eu só tenho ligação iônica, eu só tenho formação de um composto iônico se eu estou fazendo a ligação de um metal com um ametal. Essa é a principal característica. Essa ligação ela só ocorre com a transferência definitiva de elétron. Então, a gente já está revisando e colocando pontos a mais aqui. E a partir dessa ligação, dessa transferência definitiva de elétrons, eu estou formando, então, os meus compostos iônicos. Eu estou formando os meus íons. E a gente conhece também muitos compostos iônicos por formadores de sais. E a partir daí a gente começa a chamar esses compostos iônicos também de retículos cristalinos, porque a formação, a montagem, né, a forma que os átomos estão arranjados vão formando pequenos cubos, como se fossem de cristais. Né? Se a gente tivesse acesso ao laboratório agora, vocês conseguiriam ver no microscópio a formação dos cristais e ver como eles vão formando geometricamente bem como se fossem mini cubinhos mesmo, né? Todos os compostos iônicos, eles são sólidos nas condições normais de temperatura e pressão. Então, eles já são encontrados nesse estado. Então, por isso que também eles precisam de temperaturas bem mais altas do que os outros compostos, como os moleculares, para poder mudar de estado. E quando a gente fala de temperatura de fusão e ebulição alta, eu estou falando de temperaturas acima de 800 graus. Então, compara ali você tentar derreter um pouquinho de açúcar na panela e um pouquinho de sal. Né? O açúcar derrete normalmente, mas o sal não. Ele precisa de uma temperatura muito maior para quebrar aquela ligação. Então, ali é um exemplo onde a gente pode verificar essa temperatura elevada tanto de fusão para derreter, quanto de ebulição para evaporar. Todos os nossos compostos iônicos, né, a partir de sais ali, eles são duros e quebradiços. Então, eu posso ter um cristalzinho bem formado, bem endurecido, só que eu consigo também quebrar ele. Eles não têm essa dureza que seja difícil de você fisicamente quebrar esse tipo de composto. E todos os compostos iônicos, eles têm a capacidade de conduzir eletricidade, corrente elétrica, quando eles forem dissolvidos na água, um sal em água, ou se eles estiverem fundidos, quer dizer, derretidos. Então, são essas únicas formas deles conduzirem corrente elétrica. Ou se eu dissolver esse composto iônico em água, fazer uma solução, ou se eu tiver ele derretido. Ok, pessoal? Relembramos um pouco aqui de ligação iônica e as suas propriedades. Agora é só testar, fazer os exercícios da apostila e qualquer dúvida me chama. Até a próxima aula.